Bom, aparentemente estamos ao vivo. Solta a vinheta. É isso aí, galera. Boa noite. Esse é o 321 Podcast. Estou hoje completando um mês de podcast. Já fiz 4 episódios. Na última semana eu falei com o Cardes, o realizador do Cine Cipó, que é uma mostra de cinema quilombola. Mentira, a mostra não é. A mostra acontece na Serra do Cipó e dentro da mostra ele fez uma mostra de cinema quilombola que inclusive é fixa. É, e agora, hoje, eu tenho o prazer de falar com um amigo meu, um companheiro de jornadas de luta anti-aumento da tarifa e um cara muito talentoso, muito, né, até premiado aí no mundão afora. Eu queria chamar o Felipe Canedo, já estou chamando, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Deixem seus comentários. Hoje a gente vai falar um pouco sobre curtas, igual todos os episódios. Vamos falar sobre produção de filmes em Portugal, que o Felipe fez, e também de assuntos diversos. Ó, que isso, eu não tô reconhecendo não, velho. Cabelo raspado. Boa Fala, noite, meu Felipe. querido. Você tá bom? Bicho, eu raspei a cabeça Beleza. ontem. Nossa, que isso, eu não tô te reconhecendo mesmo. Se eu estiver na rua, eu acho que eu passo reto, ainda mais de máscara Uai, então anti-Covid. tá bom, tô disfarçado, né? Tá bom, pra esse governo aí é bom. E aí, meu velho, tudo bem? Tudo beleza? Como estamos? Tudo beleza. Boa noite, galera. Prazer participar aí do podcast inclusive, parabéns pela iniciativa. Achei bem massa. Valeu, mano. Valeu. O 3-2-1, a ideia é aglutinar forças, dar voz, às vezes, a pessoas que não estão tão conhecidas, né? E às vezes até dentro desse propósito, eu mesmo conhecer mais obras, mais gente, né? No episódio 3 a gente falou com o Gabriel Andrade, que é um curta-metragista lá da Bahia, fez um curta massa, que também teve alguns prêmios. Então, o lance é tentar aglutinar força, transformar disso alguma coisa no futuro aí, né? Quem sabe? E até no presente, né? Estamos aqui, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, é, tenho recebido aqui, ó, até vamos dar um alô aqui, ó, entrou aqui Let's Gontijo, Renata Meca, fala com o Pad, minha comadre, Massa, Fafá, beleza, tem bastante gente aqui, Lívia Mendes, Moema, Michileski. Bom, vamos parar então de firula e vamos conversar de cinema, né, cara? Felipe, Bora. eu admiro seu trampo, velho. Já, né, já te acompanho aí nas redes há algum tempo. E a gente também teve, né, já algumas parcerias de rua aí, de jornadas e de bagunças. Mas eu queria te perguntar, velho, de onde partiu essa ideia de trabalhar com audiovisual? Quando você era jovem, assim, teve algum filme que te explodiu a mente? Teve algum evento? Ou você sempre se sentiu, assim, apto a contar histórias? Fala aí um pouquinho do início, por favor, velho. Cara, acho que você matou a charada no finalzinho aí. Na verdade, é o seguinte, minha trajetória com o cinema é meio atípica, assim, porque eu sou jornalista de formação. Na faculdade cheguei a fazer um. Estou me lembrando de um curta que eu fiz. Mas eu sempre fui muito mais ligado à escrita do que ao audiovisual.
E aí me formei, virei repórter, fui repórter do Estado de Minas, trabalhei lá 3 anos. E aí foi meio por acaso, assim, eu sempre gostei do audiovisual e, opa, o celular deu uma descaída Apruma aqui. aí, senão você balança a É, gente. então, e aí eu gostava de audiovisual, mas estava no jornalismo, e aí, por acaso, por uma matéria que eu fiz, o pessoal me chamou para fazer pesquisa. Era uma matéria que eu fiz sobre história indígena. Já era uma coisa que eu era ligado. Cheguei a começar o curso de antropologia e larguei. E aí entrei nesse processo de fazer pesquisa para um filme e caí no cinema e nunca mais saí. Isso foi em 2014, tem uns anos já. Oi, tamo aí, beleza? Opa, cortou? Massa. Só deu um pico aqui, mas tá legal. Cara, e aí? E aí, como é que foi, assim, o primeiro curta? É, assim, em termos de expectativa, em termos de aprendizado, o que que isso te empoderou, assim, já para abrir, né, para essa carreira que você tá aí construindo ainda? Meu primeiro curta que eu assinei, eu fiz em Portugal, quando eu saí do jornalismo, fui fazer mestrado em cinema, na Universidade do Minho. E aí foi para uma cadeira do mestrado. E aí, assim, eu tinha muita noção de pesquisa, de narrativa, assim, uma coisa meio intuitiva já, de gostar muito de cinema, de ver muito filme, mas o fazer ali de, sei lá, de pegar na câmera ou de montar depois o filme, ou então, assim, uma coisa de que eu fui aprendendo nesse processo foi que filmar também é montar, né? Isso eu fui descobrindo, assim, apanhando muito. Mas foi um filme muito legal, assim. Foi esse meu primeiro filme, ganhou o prêmio lá de melhor curto no Festival Internacional de Braga e continua Esse, sendo, assim, talvez o meu filme preferido, o meu que eu fiz, esse é eu o acho que é o que eu mais Bailarino? gosto. É o Bailarino. Ah, esse filme é demais, gente. Esse filme vocês precisam ver. Então, valeu. Entrem no site, né, da Almôndega Filmes. Tem uma porrada de filmes legais lá, né? Tem no canal do Vimeo, no YouTube e o próprio site. Eu dei uma nova stalkeada, que eu tô sempre de olho aí, que o trabalho da galera é massa. E o Felipe, né, tá lá também puxando junto. E esse bailarino é muito massa. Fala um pouquinho do que é esse filme, Felipe, que eu acho que eu posso me arriscar aqui de tentar descrever. O que ele é? Como é que ele é? Conta pra mim uma É o sinopse seguinte, básica. cara, inclusive, assim, talvez o meu primeiro interesse no Bailarino tenha vindo do meu interesse pela ocupação do espaço público, né? Assim, aquela coisa de a gente já militou junto no Tarifa Zero, né? Então já tinha esse olhar assim de para a cidade, né? E eu cheguei em Braga, que é uma cidade no norte de Portugal, muito tradicional, assim, careta. E aí tinha esse cara que ele tinha 40 e tantos anos, assim, e ele dançava balé na rua, dançava assim, era um cara que os estudantes achavam graça, assim, era meio maluco da cidade, sabe? E aí eu fui conversar com o cara e fiquei impressionado, assim, o cara tinha muita consciência assim, do que ele provocava nas pessoas, eu achava super massa, assim, o cara, ele é filósofo. E aí ele ia para os bares de noite, né? E ficava dançando, assim, e a galera nova lá tomando fino, né? O chopp lá, que eles chamam de fino. E o cara ficava dançando e as pessoas ficavam incomodadas, expulsavam ele do bar e tal. E aí fiquei, assim, muito entusiasmado de conversar com ele. Já na primeira noite eu tomei uma cerveja com ele e já combinei de fazer o filme. Como que ele chama? Chama João, João. bem É, português. é Na um verdade ele é documentário, moçambicano. né? Oh, desculpa, como é que é?
Eu falei que João é um nome bem português, mas na verdade ele é moçambicano, nasceu em Moçambique. É um curtinha, né? Tem 13 minutos. Sim, é muito massa. Eu também gosto muito dos seus materiais, acho que esse é o meu favorito. Porque ele tem uma sensibilidade que é um documentário parece um pouco um documentário tradicional, né, com fala, off e tal, mas ele tem essa sensibilidade do próprio personagem que transforma o filme numa coisa meio videoarte, né, Felipe? E desbarra, assim. Você usa esse termo, você entende assim também? Como é que é? Cara, eu nunca tinha pensado nele como videoarte. Ele tem a coisa da dança, né? Incorporada, assim. Isso traz eu tentei levar pro filme esse estranhamento que ele causa nas pessoas, assim, na rua, né? Mas Uhum. não, eu gosto muito de videoarte, assim, eu gosto de experimentar. Agora na quarentena eu tava à toa, comecei a fuçar um tanto de imagem velha aqui, montar umas coisas esquisitas. Mas eu vejo ele muito como um documentário, assim. Agora, eu gosto muito dele, e depois que eu fui me dar conta disso, porque ele é um filme muito político, mas ele trata de política de um jeito pouco convencional, assim. Ele não é um filme politicão que você pega assim, que é panfletário, sabe? Super engajado, que é uma coisa que eu comecei a me preocupar com o tempo, assim, fazendo cinema, porque a gente acaba pregando muito para quem já é convertido, sabe? E eu acho que fazer um filme sobre um bailarino que dança no espaço público, você fala de política e acessa pessoas que não refletiriam sobre isso, saca? Eu acho que. E por isso que eu continuo gostando muito dele até hoje. Não, isso sem dúvida. É massa que você conseguiu construir muito bem essa narrativa sensorial, né? Por isso que eu acho que eu quis dizer de videoarte, assim, porque ele passa muito ele é muito audiovisual mesmo, né? Assim, o que vai falando ali e a imagem, né, dele dançando ali naquele espaço, as pessoas passando, e essa coisa que você explorou da estranheza, realmente formam uma tríade muito interessante. E aí eu queria te perguntar do processo, velho. Você falou que na primeira cerveja falou com ele do filme. E aí ele já aceitou prontamente e tal. E como é que foi o dia de gravação, assim, o primeiro? Vocês se encontraram? Você planejou alguma coisa com ele antes? O negócio do fone, eu lembro que você falou que você que inseriu também, né? Fala um pouquinho do processo do filme para nós. Então, como eu tinha chegado há pouco tempo em Braga, eu conhecia pouca gente, então não tinha equipe o filme, assim. Eu chamei um cara, o Renato Renes, que assina o filme comigo, ele me ajudou a montar, que morava comigo. E aí ele me ajudou, mas assim, fora os momentos que o Renato tava, eu fiz quase tudo sozinho, assim. Aí eu combinava com o João, teve vezes assim que eu fui gravar, eu ligava o som, ligava a câmera, e aí perdi imagem, porque não tava foco, ou o som tava ruim, enfim, precariedade, né? Mas aprendi muito nesse processo, cara. E essa história do fone que você comentou foi interessante, assim, porque foi um salto para mim também, assim, que vim do jornalismo, então eu era muito apegado a essa coisa do real, assim, que é uma questão recorrente, né? Assim, talvez seja a questão do documentário, né? E o João era o cara que dançava nos bares, era um cara muito pavão. Aí ele conversei com ele, e ele achou maravilhoso, assim, que a gente ia fazer um filme sobre eles. Mas ele não tinha hábito de dançar na rua quando não tinha música. Então eu falei com ele, João, vamos fazer uma cena aqui de você escutando a música no fone de ouvido e dançando. E aí ele falou, não, mas isso não é verdade. Eu falei, se você estiver dançando na rua com fone de ouvido, vai ser verdade. E aí ele falou, então tá, velho. E aí foi legal, assim, porque foi mais estranho ainda para as pessoas, né?
É, sem dúvida. Isso é muito legal. Esse é um tema que a gente pode entrar um pouco, né, cara? Documentário para você tem alguma obrigação com a verdade? Eu acho que o documentário tem uma obrigação ética com, com o objeto dele. Tem uma obrigação com a verdade. Eu acho que é assim, uma formulação muito difícil da gente. Lógico que tem, né? Eu acho que tem uma obrigação com a verdade, mas assim, que verdade que é essa, né, velho? Eu acho que, por exemplo, eu colocar o João com fone de ouvido na rua é mentira? Não sei, cara. Eu acho que conta a história muito bem, sabe? E as pessoas que estavam passando ali eram pessoas que ficaram espantadas, né? Por que não? Eu acho que a minha obrigação, vou falar desse filme porque a gente está falando dele, minha obrigação nesse filme era com o João. Eu queria contar a história do João de um jeito que fosse interessante, assim. Não só para ele também, porque isso é uma outra questão, assim. Quando você vai contar a história da pessoa, você pode ficar muito refém dela, assim, né? Da pessoa querer direcionar, sei lá, falando disso agora, eu me lembrei do Roberto Carlos, né? Aquela história da biografia dele, né? É lógico que a pessoa vai querer que você só fale bem dela. Então, vai ter um momento também que você vai chegar num conflito, né? Mas a obrigação ética que eu vejo no documentário é essa, é com o objeto, com o debate Entendi. público, enfim. Legal, é isso aí. Massa, cara. Bom, depois desse filme, né, foi legal, foi uma boa porta de entrada, né? E aí, qual que foi assim a sua perspectiva? O que você imaginou que iria acontecer? Você traçou um tipo de planejamento? Não, então agora eu vou fazer imagem todo dia, eu vou pirar, ou foi uma coisa que foi indo dentro dos trabalhos, né? Você voltou de Portugal já trabalhando com audiovisual, vivendo disso, pegando trabalhos de filmagem e tal? Como é que tá? Foi isso? Não, cara, assim, eu ainda fiquei com o pé no jornalismo um tempo. É, eu fiz uma campanha em 2014, então eu saí do jornal, fiz uma campanha como repórter, e aí, no final da campanha, eu fui embora para Portugal, passei no mestrado. Aí fiquei lá, assim, lá eu trabalhei muito pouco lá, que era difícil também. Então eu fiquei brincando, filmando, conheci um tanto de gente, foi uma experiência muito massa. Mas profissionalmente, eu fui trabalhar com audiovisual, assim, foi virar meu sustento tem pouco tempo, velho. Tem uns 2 anos, sabe? E uma coisa muito incerta, assim. E aí, assim, fazendo coisa comercial e fazendo um monte de coisa chata e tal, até chegou ano passado, assim, a gente pegou um filme maior que foi a primeira vez que eu tomei um susto, assim, falei, nossa, agora tô vivendo de cinema. E esse foi o Mas Arara? não foi Arara, não. O Arara Ah, tem mais tempo, né? isso foi depois do Arara ainda. Então Foi calma. depois do É, Arara. não, legal. Vamos falar então. É, depois do bailarino, você fez essas videoartes, tudo isso foi já nesse processo recente, assim, de 2 anos para cá? Que Não, você começou não. a ter Não, eu uma continuei rotina de fazendo produção cinema. assim? Então, perdão, te interrompi, mas desde de 2014 eu venho fazendo vários filmes, assim. Aí eu fiz o Bailarino em 2014, 2015 eu fiz um outro filme lá em Portugal, que é uma história bem legal sobre ETs. Eu achei massa, assim, de cumprir esse quesito aí no currículo de cineasta, ter um filme de ET. E Como aí, é que chama esse? esse chama Essa noite vi dois marcianos de smoking. Bem português também. É uma frase de uma história lá. Aí depois, 2016.
A gente fez um filme do Democracia, que foi no dia do golpe. A gente filmou ele todo em BH. É, fizemos um filme com o Iconile também, que ficou bem legal, que foi um processo criativo do Iconile. Nossa, que massa, esse eu não vi, não. Esse tem. É acessível para ver Tá lá assim no no site YouTube? da Almôndega. Ele No passou até site no também? Festival de Música de Lisboa, bem legal. Ah, massa. É, Iconile é uma banda de Belo Horizonte, né? Quem não conhece aí, é bom falar. nossa, Iconile é uma banda sensacional. Sou apaixonado. É uma baita banda mesmo. Aí, bom, enfim, aí fui fazendo tanto de filme, assim, muito sem estrutura, com os amigos, né? E aí, assim, com o tempo, quando a gente foi estruturando a produtora, a gente pelo menos tinha equipamento para fazer e tal. Aí fiz o Arara, que foi um edital do Canal Futura, mas também era pouco dinheiro. Fizemos um Como é que foi filme isso? do Vamos Arara. falar desde o comecinho do Arara. Você teve acesso às imagens? Fala um pouquinho do que é o filme e aí conta para mim esse início, assim. Você teve acesso e aí foi fazendo, foi montando, foi reentrevistando. Como é que é? Então, cara, o Arara, ele, ele é um filme que é um registro que foi feito em 1970 da formatura da Guarda Rural Indígena, que era um batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com pessoas de 5 etnias diferentes, 5 povos de vários lugares do Brasil, no total de mais de 90 pessoas. E aí era um registro que foi feito, acho que ele é em 16, estava no rolo. E esse filme ficou numa lata, tinha um adesivo escrito Arara. E ele ficou numa lata perdido até 2000, final de 2013, que foi naquele processo da Comissão Nacional da Verdade. O Marcelo Zelic, que ele é militante do Tortura Nunca Mais, São Paulo, vice-presidente do Tortura Nunca Mais, ele estava fuçando umas coisas lá no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, e achou essa lata. E aí, cara, foi um susto, assim, para todo mundo, porque era a única imagem em vídeo da ditadura de tortura. Porque é um desfile. Esse filme tá no YouTube também, quem quiser assistir, é um curto que foi feito para o Canal Futura. É um desfile de formatura do batalhão de polícia, então super festivo, o povo batendo palma e tal. E aí os índios mostrando que eles aprenderam durante o treinamento. E aí, em dado momento, aparece 2 índios carregando um outro índio num pau de arara. E aí esse filme apareceu no final de 2013, quando eu era repórter do estado de Minas. E aí eu fiz uma série sobre o Relatório Figueiredo, que era um documento também sobre história indígena na ditadura. Fiz uma série para o jornal, que teve muita repercussão, até internacional, assim. E aí foi o Marcelo Zelic, que é esse pesquisador, esse militante do Tortura Nunca Mais, que achou o relatório, estava também no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E aí eu ouvi falar dessa história, cara. Assim, aquela coisa de repórter, assim. Me cochicharam, falaram, ó, esse documento, o relatório Figueiredo, apareceu aí. E aí eu fiquei procurando, procurando, o pessoal no jornal não deu moral, até que eu conversei com o Zeli, que ele falou, ó, eu tenho ele aqui, eu te dou se for manchete. Aí foi manchete do jornal, eu acabei ficando amigo dele, e ele me mostrou a Arara. Isso em 2013. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, não, a gente tem que fazer um filme, esse negócio de passar na televisão, cara, porque isso é prova que a Polícia Militar de Minas Gerais ensinava tortura em E se 1970. ensinava, né? É uma prova de que a tortura estava no currículo da polícia, sabe? E aí, assim, fiquei com isso na cabeça, mas só fui conseguir fazer esse filme
em 2017. Foi aprovado no edital da Futura. Que aí já estava assim, eu já tinha até desencanado dessa história. Essa cena do pau de arara aparece até no Martírio, do Carelli. Ela aparece em outros filmes também, porque é uma coisa chocante, né, velho? As crianças batendo palma e dois índios andando com pau de arara, assim, e várias autoridades, né, assim, Zé Maria de Alckmin foi ministro da Educação, né, vice-presidente, sei lá, um monte de coronel, general, sei que lá, prefeito de Belo Horizonte, tal, todo mundo, sabe, governador. Que Uou, horror, né, cara? Que é, coisa. Bom, e aí como é que foi esse lance do edital? Você estava acompanhando vários editais, você precisava do edital para fazer o quê exatamente no filme? Você tinha essas imagens e aí você já tinha esse plano assim, você já tinha a história, você já conseguiu antes do edital a roteirizar isso? Como é que foi esse processo aí? não, na verdade, assim, eu tava nessa correria de viver de audiovisual, de freela, né, tentando trabalhar mais com cinema do que com jornalismo. E aí acabei assim, eu tenho esse coletivo Almôndega com dois amigos. No começo era mais um tanto de gente, mas aí ficamos só nós do audiovisual. E aí a gente acabou virando um rato de edital, assim, né? Acho que era até alguns anos atrás o jeito de se viver fazendo cinema no Brasil, né? Agora ninguém sabe como é que é. Mas aí mandei esse projeto para o Edital do Futuro e mandei até outros projetos também. Acho que eu mandei uns 3 projetos. E aí fiquei muito surpreso que o Arara tinha passado. E aí foi aquela coisa assim, não, então agora eu tenho que fazer esse filme, né? Eu já tinha Mas visto aí no eles, pro... ele. Desculpa, pode falar. Não, o Zelic tinha o filme inteiro, né? Os rolos lá, né? Digitalizados. Aí eu tive que correr atrás da autorização e aí, assim, a Futura já deu dinheiro e já começou a cobrar o filme, assim, né? Nós temos que fazer esse filme agora, e não sei o quê. E aí foi bem corrido, assim. A gente acabou gravando, montando, assim, super rápido, 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses, já tava o primeiro corte pronto, assim. E aí, você roteirizou, quando foi para o projeto, você já tinha essa ideia da estrutura dele que acabou ficando? Não, não tinha não, cara. Eu queria muito ir numa aldeia. Ou pelo menos eu queria ir a Carmésia, que é aqui perto, né, que tem uma outra história escabrosa, assim, aqui de Minas, do Reformatório Krenak, né, tem a Fazenda Guarani, que era uma espécie de campo de concentração indígena, aqui perto de Belo Horizonte. Mas como foi um negócio muito corrido, eu acabei, assim, e eu queria, velho, entrevistar alguém que foi de fato da guarda, né? Que se formou, porque se você fizer a conta, a formatura foi em 70. As pessoas, assim, tem várias pessoas vivas, né? Que foram da Guarda Rural Indígena. Mas como foi muito corrido, eu acabei entrevistando a Sueli e o Israel, que são dois cineastas muito legais. Inclusive, você podia chamar eles pro 3-2-1 depois. Ótimo. Boa. Porque os dois são sobrinhos do Totó Machacali, que foi um dos guardas que formou na Guarda Rural Indígena. Aí o roteiro foi surgindo meio da necessidade, assim, né? De termos que gravar. Aí entrevistamos o doutor Edmundo, que é do Ministério Público Federal aqui de BH, que trabalha com isso também, tem um processo defendendo os Krenak, né? Sobre a história da Vale, do Rio Doce. E aí fomos assim, meio na necessidade, assim, uma pessoa indicando a outra e tal, até conseguir falar com a Sueli e Israel. E aí nós levamos eles na frente do batalhão, que é o 12, ali no Prado. E foi louco, assim, que eles tomaram o maior susto, cara. Eles não sabiam que aquele lugar existia ainda, sabe? Eu fiquei até, a gente tava falando de ética no documentário, né? Na hora eu fiquei preocupado, assim, falei, nossa, o que eu tô fazendo? Cheguei lá, os dois começaram a falar Machacali,
pegaram o telefone, ligaram para não sei quem, eu falei, não, o que está acontecendo? E aí, depois fui conversar com eles, acalmaram e falaram, não, que bom que você está fazendo esse filme, a gente tem que contar essa história, né? Contar essa história para os brancos, né? Porque a gente está cansado de saber e tal. E aí também foi outro conflito ético, assim, no roteiro, né? Porque tinha aqui todo mundo branco, universitário, fazendo um filme sobre isso. Aí, assim, a gente ficava, nossa, como é que nós vamos abordar esse tema indígena, né? Assim, e uma coisa super espinhosa, né? Mas aí chegamos nesse lugar, assim, na verdade é um filme, né, que é um filme feito por uma equipe branca para falar de não índios, né? Uma equipe de não índios para falar para não índios sobre história indígena. E com E personagens indígenas, né? é louco isso aí, né, velho? É, É é um bem lugar espinhoso, interessante, assim. cara. Eu sinto que a sua experiência no jornalismo tradicional te dá uma certa sensibilidade ética boa nisso, né? Assim, acho que você consegue manter um distanciamento ao mesmo tempo que você está ali trazendo coisas dolorosas às vezes, né? Ou coisas sérias ali para a vida daquelas pessoas. Você acha que a experiência no jornalismo te ajudou a ser um storyteller, cara? Com certeza, com certeza. É, eu acho que assim, me ajudou muito a aprender a fazer pesquisa, né? Assim, a experiência da reportagem me atiçou muito a sensibilidade para assim, conseguir discernir o que é uma boa história, né? Assim, no jornalismo se fala de faro, né, velho? É uma coisa, não sei se é meio pretensiosa, assim, meio abstrata, né? Mas, enfim, o jornalismo me trouxe isso, assim, de ser muito atento, assim, e, na verdade, também me deu vontade, a experiência com o jornalismo me trouxe uma vontade de sair do jornalismo para poder contar as histórias que eu queria contar, sabe? Que eu não podia contar no jornal, que eu não tinha espaço, né? Sim, e é interessante. E em termos de estrutura, assim, da história, cara, porque para documentário o roteiro é secundário, assim, né? De certa forma, a vivência ali durante o filme acaba, na maioria dos casos, tendo mais influência no resultado final do que a preparação. Você se prepara, assim, mais ou menos como uma pauta de jornalistas, faz uma pesquisa, vê quem que são né, os entrevistados, quando vai fazer esse formato, e aí depois você vai inserindo elementos tipo B-roll, assim, tipo cena de cobertura e tal, ou vai tudo meio num fluxo simultâneo, muito louco? Cara, o jornalismo me deu isso que a gente estava falando, assim, né? Essa vivência, esse aprendizado sobre conseguir pesquisar uma história, né? Mas não me deu uma visão do que é o cinema, assim, né? De fato, a história do cinema, linguagem cinematográfica, né? Eu cheguei muito duro, assim, eu tinha uma visão meio de reportagem, assim, sabe? E aí comecei a brigar com isso também. Porque são duas coisas diferentes, assim, tem objetivos diferentes, sabe? E aí, assim, eu para fazer roteiro de documentário, foi uma coisa também tentativa e erro, assim, e aí que eu fui comer farinha, assim, para aprender, estudar, sabe? Cinema mesmo, para sair disso, assim. E, e aí, assim, meus últimos filmes eu tenho tentado fazer. Me interessa muito esse cinema mineiro aqui, da galera de Contagem, velho, que eu acho muito doido, assim, que eles fazem como. Eles têm uma. A minha impressão é que eles filmam como se fosse um documentário, sabe? E montam uma ficção. Eu gosto muito É, disso, sabe?
Parece que aquilo tudo já Então, estava acontecendo e eles chegaram lá com a equipe, né? Vamos só registrar aqui o que já estava tudo acontecendo ali. dá uma Impressionante. impressão, né, velho? É, eu sou fã, sou bem fã dessa galera. Mas aí eu comecei a escrever roteiro para documentário, assim, teve essa coisa do edital também, né? De escrever muito projeto para edital, e aí acabei, com a experiência do mestrado, transformando meus roteiros numa espécie de artigo, sabe? Assim, aí citando um tanto de coisa e referência, mas muito subjetivo, sabe? Eu acho que ajuda, assim, você pensar o filme, você pensar qual vai ser o filme que você quer fazer, mas é lógico que chega na hora lá, tudo muda. E que bom, né, que muda, assim, acho que o tesão que eu tenho de fazer documentário é isso, né? É chegar lá e tomar um susto, assim, às vezes você acaba a entrevista e deixa a câmera ligada ali e a pessoa fala a coisa mais sensacional, sabe? É por aí. Massa, velho. Vamos dar um alô aí, só porque a gente falou muito tempo aqui, o papo fluiu legal. Tem algumas pessoas que entraram aí. É, a Liz, minha prima, tá aí. Ó, Ana Carol Antunes, Cristielen, Osiel Dornas, Deco Prado, Bernardo Biangione, Laura, Luan Medeiros, o Juliano Dipp, jornalista, massa. Galera, gente boa, legal. Que bom que estamos aí. Isso aqui, gente, faz parte do 321 Podcast. Hoje está no meu perfil para dar uma divulgada. Eu tô migrando para o Instagram, que eu antes estava fazendo as lives no Facebook. Então, sigam lá, @321.podcast. Toda terça-feira, 7h15, um cineasta independente, underground, interessante, tal quanto o Felipe vai estar aqui sempre falando, né? Vai estar falando e vai estar ensinando pra gente como é que faz cinema. E aí, velho, você falou desse último filme aí que você pegou, que foi grande, que você assustou no começo. Conta um pouquinho essa história aí, por favor. Cara, bom, é um filme que não está pronto, né? Mas foi o filme que a gente fez com mais estrutura, assim. E está sendo interessante por isso também, assim, porque eu estou vendo diferença, sabe? De conseguir ter uma equipe mínima, assim, né? Às vezes de filmar as coisas com um pouquinho de dignidade, porque às vezes a gente passa muito perrengue, sabe? E passa raiva também, velho. Porque às vezes você tá filmando uma coisa muito legal, mas assim, você tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que você perde a imagem, sabe? E, Ou o enfim, áudio, né? esse foi um filme que a gente está fazendo para a Prefeitura de BH sobre o Arena da Cultura, que é um projeto de educação artística que acontece na cidade inteira, em todos os centros culturais. É uma escola de artes, né, da Prefeitura, que fez 20 anos, ano passado. E aí a Almôndega foi convidada, participou de um processo seletivo e estamos fazendo esse filme. Aí, logicamente, a gente teve que parar por causa da pandemia, mas a gente já está. Eu estava montando ele hoje, assim. A gente já tem um média, falta 2 cenas para terminar de filmar ele. E aí foi um processo Ah, bem diferente, assim. Legal, de fazer cinema direto também, que era uma coisa que eu queria fazer. Assim, eu queria filmar, por exemplo, a gente ficou filmando aula da escola, assim, várias aulas para filmar, sei lá, ver o que que acontece, sabe? E quando você está fazendo filme sem dinheiro, é muito difícil, velho. Você ir lá todo dia fazer um negócio, sabe? É um processo etnográfico que enriquece muito o filme. Quando você está lá todo dia, conhece as pessoas enchem o saco da sua presença ali, esquecem que a câmera está ligada. Eu acho que sai coisa muito boa disso aí, sabe? legal, muito bem colocado, velho. E como é que surgiu esse filme, assim, né, o que você puder me contar? Vocês já tinham essa ideia e entraram em algum edital também?
Ou apareceu edital sobre esse tema e vocês se inscreveram? Como é que é? Não, cara, na verdade, isso é aquela coisa de. Não sei se eu podia falar, mas eu vou falar, né? É o seguinte, aquela coisa Se você de quiser não falar, tudo poder bem. público. Não, eu vou A gente falar. É o passa para seguinte, é outro aquela assunto. coisa de poder público. Eu vou falar porque não tem nada de errado. É, que o dinheiro já está carimbado, sabe? Assim, a escola Já tinha o está dinheiro para ser separado. executado. E aí eles fizeram um processo seletivo com várias produtoras, e aí gostaram da gente, a gente apresentou um projeto de roteiro e tal, e escolheram a gente. Então não foi um edital, foi um processo seletivo da prefeitura. Ah, tá. Não, tudo bem, é. Sustinho. Não, mas tranquilo. Velho, pra gente encerrar, eu queria que você falasse, pra encerrar não, mas assim, como última pergunta de um tema maior, eu queria que você falasse que você virou youtuber recentemente, assim. Você fez o negócio do BDMG, enfim. E Uhum. eu achei muito bacana. Me fala um pouco o que que você achou dessa experiência, como é que foram as interações, se você conseguiu atingir, né, gente que você não conhecia e como é que foi isso aí? Cara, bom, foi o edital do BDMG de videoaulas, né? Eles selecionaram 20 aulas sobre temas diversos relacionados à arte, né? No estado aí eu propus um curso de roteiro para documentário. E aí foi uma experiência louca, assim, para mim também, porque de ser youtuber, eu nunca fui, e de me colocar na frente da câmera, assim, me dirigir e fazer esse processo todo muito sozinho, sabe? De ligar a câmera e sentar na frente dela e fazer o som ao mesmo tempo, assim, até o primeiro episódio eu fiquei meio chateado porque eu dei uma vacilada no som, aí fiquei, mas aí também tinha a coisa do prazo, né? É, mas foi legal, e foi muito legal também, assim, para sistematizar um pouco do que eu penso sobre o roteiro de documentário, sabe? De tentar colocar essas ideias que eu fui acumulando meio caoticamente de um jeito mais didático para as pessoas, né? Foi legal, velho. Assim, vários amigos falaram comigo, muita gente assim que nunca tinha pensado em fazer cinema. Outro dia até um amigo meu me ligou aqui, ficou chateado que não está no ar mais, falando Ah, que não queria, tá? tá querendo fazer um documentário. Não Cara, não tá, tá, eu cara. acho que o BDMG tirou do ar. Não, que ridículos. Alô, BDMG, põe o negócio Não. no ar aí de novo. Não amarra micharia, não. Conteúdo a gente não pode ficar bloqueando, não, pô. Deve ser alguma coisa de política, pré-campanha, não é possível. Tem explicação, tirar o Tá no negócio foi ar, velho. recente. Eu sei que tem uns que continuaram no ar. Aí eu acho que eu vou ser justo com o BDMG. Eu acho que eu que vacilei. E não. Eu acho que eu tinha que ter assinado um papel lá para continuar no ar. Ah, eu queria ver de novo as pessoas também que estão assistindo. Acho que é bem proveitoso, assim. E eu senti, cara, que você estava aprendendo ali o tema que você estava falando enquanto você estava ensinando. E isso é muito doido, né? Ensinar, de Aham. fato, faz com que a gente aprenda demais, né, velho? Até assim, nem que seja sistematizar um tanto de conhecimento disperso, né? Sim, total, velho. Para mim foi muito bom esse processo. Até já propus outras oficinas aí falando sobre isso. Depois de ter passado esse. Foi meio perrengue, assim, né? E foi legal. É Pena legal que esses eu desafios. vou até fazer esse esforço para ver se eu volto com ele com as aulas pro ar. Elas estão aqui no meu computador, né? Tem que ver como o BDMG se pode. É, cara, é importante, cara, assim, essas atitudes, igual essa que a gente está tendo aqui, né, que é o 321 Podcast, quem entrou aí agora, isso aqui faz parte de um projeto que chama 321 Podcast, tá no Instagram, no Facebook, tem acontecido várias lives. Esse tipo de coisa, velho, tem muito valor de registro, né, assim,
de história mesmo, né? A gente está falando aqui de coisas políticas, de coisas da nossa vida e de construção que podem servir, né? De processos que podem servir para quem está chegando, para quem vai chegar no futuro, quando for ouvir isso, e isso estiver de alguma forma acessível. Então é importante tentar deixar assim, velho. Eu mesmo queria voltar lá consultar umas coisas que você tinha falado, saca? Então Sim. eu acho que vale a pena correr atrás de deixar isso no ar mesmo, velho. Bom, e aí então, Felipe, é isso, né? Você vai continuar, o que que a gente pode esperar, assim? Você vai lançar esse filme aí do Arena, e o que mais que você tem feito? Você faz uns poemas, né? Faz aí, agora é a hora da O Jabá, autodivulgação, velho. cara, Jabazão, ó, manda ver. eu tenho, eu tenho um filme da Almôndega, que eu fiz com meus dois outros colegas de Almôndega, que é um longa, que a gente não conseguiu lançar ele ainda, velho, que ele tá na gaveta. Que é sobre o Borges da Costa, que era uma moradia que tinha aqui em BH, uma ocupação no campo de medicina. Tem esse filme, tem o Arena, que a gente tem que terminar esse ano, porque é coisa para a prefeitura, né? Ano que vem, depois da eleição, vira gestão, então já tem que estar pronto. E eu tenho um filme que eu fiz ano passado, que é uma ficção, velho, que eu estou finalizando ele agora. É um curta. Que tem a ver com essa coisa também, assim, que eu sou muito interessado em poesia, assim, e eu gosto de pensar essa interlocução, assim, da poesia com o cinema. Aí a gente fez um filme que era a história de um morador de rua que é poeta. Aí, assim, estamos nesse processo de terminar. Ele que também foi feito com pouca estrutura, mas ficou muito legal, velho. E aí, assim, a gente agora já tinha os equipamentos da Almôndega, aí juntou um tanto de amigo, até o Breninho que estava aqui assistindo, fez fotografia, aí sim, conseguimos articular uma rede agora de galera afim de fazer também, que é muito legal. Por isso que eu dou muito valor, velho, essa iniciativa sua. Eu acho que é muito massa a gente articular a nossa rede aqui, porque não tá fácil também não, velho. Rede até de assistir, né, cara? De poder comentar mesmo o filme da galera, ver as coisas. Massa. E esse curta, qual que é o plano, assim? Que você vai lançar, vai terminar, já tem uma expectativa? O que que você vai fazer Eu com tô, ele quando ficar pronto? Qual que é a utilidade, assim, de ele tá distribuição na sua montado, cabeça? velho. Agora falta finalização e cor. Que é aquela coisa assim, eu não tenho a mãe, então eu tenho que pedir para os amigos, sabe? Aí essas coisas que vão arrastando, mas é, o, o plano é terminar ele para lançar ano que vem, sabe? Terminar esse ano. Ah, legal. Como é que chama? Já tem nome? Chama Em Voz a Sonho. Em Voz a Sonho, que é um verso de um poema do Cruz e Souza. Legal, velho. Essa sua coisa com a poesia é muito interessante, assim. Você se considera um artista, cara? Sim, sim. Sim. Foi uma coisa que eu demorei um pouco para falar, mas eu acho que é isso, velho. É autodeclarativo, sabe? E acho que vai muito da intenção, velho, de fazer arte, sabe? Assim, eu sou artista, tenho convicção de que cinema é arte, documentário é arte, né? Assim, se você quiser fazer arte, você vai fazer arte. Massa. Velho, agora para encerrar mesmo, que o papo tá muito bom, eu fico tendo novas ideias e não acaba nunca, mas para encerrar, se você tivesse um conselho assim para dar para alguém que quer começar a fazer arte audiovisual, qual você daria? Um conselho, velho. Rapaz, vou repetir o que eu falei aqui agora, é a intenção, velho. Para mim, assim, eu acho que é vontade de dedicação, assim. É acreditar e gastar muitas horas para fazer o negócio. E, assim, quanto mais você acredita, mais o filme vira, assim.
eu vejo isso nos colegas, assim, nos artistas, meus amigos. Eu acho que a galera que dedica, assim, para mim é hora bunda, sabe? Você ficar muitas horas montando filme, você ficar um tempão lá estudando para fazer o roteiro. É acreditar, velho. Acreditar que a coisa vira. Massa, legal demais. Felipe, é isso, velho. Vamos para um hangar uma coisa, né? Descansar, Bora. ver um Netflix. Valeu demais, muito obrigado mesmo, velho. Foi do caralho, papo de altíssimo nível aí. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite aí. Ô, querido, brigadão, velho. Eu que agradeço. Foi muito massa. Parabéns pela iniciativa. Vida longa. E tomara que o Galão seja campeão esse ano, né? É, vai ser. Do jeito que nós somos zicados, né? Vai precisar, assim, ser nesse caos pra gente conseguir ganhar. Mas vai dar certo, vai dar certo. Pessoal, vamos encerrar por aqui. O 321 Podcast. Fica no Spotify. Amanhã vai estar lá o episódio. Vou ajustar o som para ficar o melhor possível. Vai ficar salvo no meu IGTV, no IGTV do 321 Podcast. Siga, compartilhe, comente. Veja as coisas da Almôndega Filmes, que é do caralho. E é isso aí. Um abraço para todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Otávio. Valeu demais, querido. Valeu. Falou, um abraço. Adeus.